1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, que procura quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Amém, meus irmãos? Versículo 8, né? Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão que procura a quem possa devorar. Aleluia. Feche seus olhos aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor venha no dia de hoje poder nos ajudar. Permita com que a Tua presença, com que o Teu Espírito venha nos auxiliar nessa sessão quando nós estamos. Desse modo especial e importante que o Senhor nos tem dado hoje. Abra-nos o entendimento, abra-nos, Senhor, o coração. Na glória do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. E no nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer amém. Amém, meus irmãos? Eu quero continuar hoje falando sobre a guerra contra as almas, a parte 4. Amém, meus irmãos? A parte 4, a linha B. Na quinta-feira nós estivemos a falar sobre a parte 4, a linha A, que tinha como subtítulo Formas de Prender Almas. Amém, meus irmãos? Então hoje eu quero dar continuidade falando sobre esse tema, Guerra contra as Almas, parte 4, mas a linha B. Aleluia, meus irmãos? E eu quero continuar hoje, na verdade, com o mesmo título que nós usamos na quinta-feira. Formas de prender almas, a parte B. Aleluia. Nós já tivemos a parte A. Você que precisa e você que sente que precisa de novamente vir a escutar, eu te convido que você volte a escutar. Hoje eu quero falar convosco, meus irmãos, sobre a forma mais favorita do diabo prender almas. A forma mais favorita, porque é a forma que a mais rapidamente ajuda-o a alcançar o seu objetivo nessa luta contra as almas. Eu quero falar hoje de uma única forma, mas que ela é extensa, ela é profunda e ela nos levará hoje a compreender que existe uma guerra imensa acontecendo ao nosso redor. Eu quero poder te recordar que nós estamos neste propósito porque sabemos que temos um inimigo ao nosso redor lutando. E hoje eu quero falar sobre algo que esse inimigo luta fazendo ao teu redor. Uma forma que ele usa de forma muito favorita para prender muitas almas. E a forma mais favorita do diabo para poder prender almas é privar almas do conhecimento do Senhor Jesus. É afastar almas. Manter as almas afastadas de Jesus. É não permitir com que haja o conhecimento de Jesus Cristo. A maior parte das pessoas hoje em dia lidam com uma temática muito estranha. Elas simplesmente não estão a conseguir chegar no dia do conhecer Jesus. Simplesmente não estão a chegar no dia do seu novo nascimento. Simplesmente não estão a chegar no seu dia de batismo deles com o Espírito Santo. E se for prestar atenção, é a coisa mais difícil de acontecer. Conhecer a Jesus. Essa é a coisa que o diabo mais faz para prender pessoas. Não permite pessoas chegarem ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. Fora de todas as armas, todas as formas que você ouviu, aprendeu durante a semana, fora daquelas maneiras que o diabo usa para prender uma alma, a mídia dividida, a opressão, enfraquecer a alma. Esta forma que eu estou a falar nessa manhã, não permitir pessoas conhecerem a Jesus, é a que mais ele está a usar. É a maneira mais universal
que ele mais agrada-se não deixar alguém conhecer a Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. O maior dano que a tua alma pode sofrer, meu irmão, é nunca ela ser permitida conhecer a Jesus Cristo. Esse é o maior dano. Uma vez Jesus viu os discípulos quando voltavam de uma missão e Jesus lhes perguntou: por que de tanta alegria? Por que estavam tão felizes? Então os discípulos disseram para o Senhor: Senhor, em teu nome demônios saem, espíritos gritam e saem. Jesus disse: é a única razão que vos faz estar tão felizes dessa forma? Jesus, porém, lhes disse: não alegrem-se com isso. Não alegrem-se em apenas conseguirem expulsar demônios. Mas eu preciso tanto que vocês tenham uma capacidade de alegrarem-se em ter os vossos nomes no livro da vida. Em outras palavras, em me conhecer. A coisa mais fácil para Jesus, nesse contexto, é expulsar um demônio. A coisa mais fácil nesse contexto é você pegar alguém que está manifestado e você expulsar. Eu tenho vos dito, é a coisa que eu posso fazer durante anos. Alguém pode expulsar demônios durante anos, mas nunca ter conhecido Jesus. Alguém pode pregar a mensagem durante anos, mas nunca conhecer a Jesus Cristo. Alguém pode ter essa capacidade, porque o diabo pode te permitir tudo isso. E a Bíblia nos diz que ele anda em derredor. Eu quero que você preste atenção a partir de agora que eu estou a falar. A quem pode estar a questionar: pastor, o diabo até o nosso conhecimento, a conhecer a Jesus, ele proíbe, ele barra. Sim. Eu quero nessa manhã te provar que existe pessoas que o diabo está trabalhando nelas que até hoje não conhecem a Jesus por forças que o diabo está a erguer. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, disse que existem pensamentos, ideologias altivas. Existem fortalezas que se erguem contra o conhecimento de Deus. Quer dizer que há pensamentos que espalham-se na vida das pessoas. Há pessoas que têm um conhecimento, ideologias e até fortalezas que foram erguidas. E o único propósito é com que as pessoas não conheçam a Deus. Alguém ontem me disse, quando falávamos de alguém, disse: o problema de tal de fulano, uma pessoa conhecida entre nós, eu disse, é muita informação e que não sabe gerir. Tem muita informação e que não sabe gerir. E as informações geram um pensamento em si. As informações que você recebe podem ser úteis contra ti, não a favor, úteis contra ti, te privando de conhecer ao Senhor Jesus. Você sabia que há pensamentos que são erguidos hoje e cujo objetivo é com que as pessoas nunca conheçam a Deus, nunca cheguem no conhecimento do Senhor Jesus? Paulo disse que existem fortalezas. Agora imagine o armamento que Satanás ergueu só para impedir com que você chegue um dia para encontrar-se com Jesus. Há quem não sabia, mas até hoje pode estar a acontecer que você está sendo resistido por um inimigo ao teu redor. Cada alma aqui no nosso meio está a viver um dilema. Está aprisionado num dilema. Pode ser a religião, pode ser inclusive o engano, pode ser a tradição, pode ser os desejos da carne. Alguma coisa a lutar contra ti, só para que você não chegue no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguma coisa luta contra a sua alma. E hoje, se eu falo sobre isso, é porque eu vejo que há muita gente que ignora que Satanás pode estar por detrás do teu atraso em conhecer ao Senhor Jesus. Alguém está a trabalhar na tua mente. Razão por que eu quero nessa manhã te chamar para você desconfiar da tua dureza. Pode não ser tua, alguém colocou isso em ti. Pode ser um trabalho que alguém está a fazer só para você não chegar. Só para vos provar. Leiam comigo Lucas 8 que vocês abriram. Vejam o que o Senhor Jesus explica-nos nesta passagem. Lucas capítulo 8, versículo 12 diz: os que estão à beira do caminho são os que ouvem a palavra, mas logo vem o diabo. Logo vem o diabo e tira-lhes de coração a palavra, para que não aconteça que crendo sejam salvos e curados por mim.
Você tem ideia que alguém vem roubar as palavras no teu coração só para você não conhecer a Jesus? Você já parou para pensar que tua alma é combatida todos os dias para distorcer palavras só para não chegar no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Pensamentos, ideologias, fortalezas, até a própria religião é usada. Até a própria religião pode estar a ser usada só para você nunca chegar ao conhecimento do Senhor Jesus. Aqui Jesus está a dizer, o diabo vem levar a palavra. Nunca ninguém parou para imaginar que hoje o diabo é que pode estar a colocar pensamentos em ti, capazes de não te fazer crer, abrir o teu coração para ele. Nunca paramos para pensar que o diabo pode estar a trabalhar de modo que haja dureza em ti. Haja endurecimento no teu coração. E se você conhece uma passagem da Bíblia, eu vou ler para vocês, está no livro de 2 Coríntios. Há uma passagem que eu preciso ler para vocês nessa manhã. Diz assim, o apóstolo Pedro: o Deus deste século cegou a mente. Cegou o que, meus irmãos? Para que não vejam a luz. Imagine você estando ser cegado a tua mente. E a Bíblia diz que é o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás. Aquele que o apóstolo Pedro nos disse: vigiem, há um leão rugindo ao vosso redor, procurando a quem possa devorar, combatendo as nossas almas. O Deus desse século cegou a mente das pessoas para que eles não venham ver a luz. Hoje você não pode, irmão, sair daqui sem entender algo. A tua dureza, o teu jeito duro de ser, pode ser que alguém está te privar e você não está sabendo. Se até hoje o teu nascimento no reino do Espírito não aconteceu, vigia ao teu redor. Algum pensamento e ideologia foi erguido ou está sendo erguido na tua mente, no teu coração, só para você não chegar no conhecimento do Senhor Deus. Só para você não chegar a conhecer a Ele. O diabo luta e essa é a coisa que ele mais quer. Se nós formos agora a fazer uma estatística aqui na igreja, não só aqui na igreja, em todo o seio que se lê a Bíblia, perguntarmos quantos foram batizados com o Espírito Santo, quantos foram nascidos de novo, quantas pessoas, quantos conhecem ao Senhor Jesus, poucas mãos se vão levantar. E se você ir a fundo, há de perceber que não é falta de ensinamento, não é falta de oração, e não é porque não frequentam a igreja. Frequentam. Só que andam distraídos com esse inimigo que eu estou a falar dele agora. Andam distraídos com esse inimigo que luta nas escondidas contra as nossas almas. Desde o dia em que eu parei para perceber isso, é a razão pela que eu exorto aquelas pessoas que são os novos convertidos. Sempre digo, você precisa de se esvaziar. Se você não se esvaziar o suficiente, o diabo vai te enganar, pensando-te que estás bem, pensando que não precisa daquilo e daquilo, e achar que você está tranquilo, endurece o teu coração. E qual é a desvantagem? Nunca encontra-se com o Senhor Jesus. Qual é a importância de conhecer a Jesus? Quem esteve aqui na terça-feira lembra-se que eu preguei sobre a historicidade bíblica de vidas transformadas. É aquilo que ele quer impedir com que aconteça na tua vida. O que nós falamos na terça-feira, com que a tua vida seja transformada. O diabo, quando combate, guerreia as nossas almas, ele não quer que você chegue no conhecimento por causa de quê? Da transformação. Toda pessoa que encontra, conhece Jesus, é transformada. E ele odeia essa ideia. Ele odeia a ideia de você ser transformada. Ele odeia a ideia de você ser um novo homem, ser uma nova mulher. Quando ele imagina-te, você sendo um homem livre de vícios, quando ele te imagina sendo uma mulher que tem o Espírito Santo no teu coração, ele fica com raiva, ele fica com ódio, ele arma todas as maneiras para prender a tua alma. E essa é a maneira, ele não quer que você conheça a Jesus Cristo. Nunca chega no conhecimento do Senhor Jesus. Muitas das vezes, alguém por detrás está a agir na sua vida. Alguém está a endurecer o teu coração. Alguém está a agir na sua mente. Só para você não se abrir.
E o diabo faz isso por 3 razões. Existem várias razões. Ele faz isso por 3 razões que eu quero citar, que eu vejo como cruciais para conhecer e estar ligado a Jesus. A primeira razão, eu vou citar um versículo. Jesus disse: todo ramo que estiver em mim dá muito fruto. Cresce, floresce. Agora, o diabo imagina-te, você perto de Jesus, ele te imagina: eu não quero ver essa mulher, esse homem, florescendo, dando muito fruto. Ele lutará para que você nunca esteja com Jesus. Ele vai lutar para que você viva desligado dele. Você nunca o conhece, você nunca o encontra. Ele lutará para que você nunca esteja conectado. Ele odeia o crescimento. Ele odeia ver que há um ramo crescendo em Cristo. Farem prestar atenção, muitos ramos que não conhecem Jesus estão desligados, não florescem. É barulho em casa deles ainda. É barulho ainda no seu seio familiar, na sua sociedade. Eles não foram transformados. A segunda razão, um outro versículo, Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz que nada do que foi feito seria feito sem Ele. Nada do que foi feito será feito sem quem? Sem Jesus. Logo, imagine que você querendo ser feliz sem Cristo. O que será da tua vida? Imagine você querer ser uma pessoa satisfeita. Imagine você querer ser salvo. Até o mundo que nós estamos a viver nele agora, a Bíblia diz de forma categórica: nada do que foi feito seria feito sem Cristo, sem Jesus. Já parou para pensar que o tema mais difícil de entender na igreja é o tema que fala sobre Jesus Cristo? É o tema mais complicado de você poder entender, porque é a base do crescimento. Alguém vem me perguntar: como é que eu posso aumentar a minha fé? A fé aumenta-se à medida que você aumenta o teu conhecimento de Jesus. Quanto mais você conhece Jesus, a tua fé aumenta. O centro do cristianismo é Cristo. É por isso que a luta do diabo é permitir com que você venha estar tanto sobrecarregado com a religião, recomendações da igreja, recomendações religiosas, mas esquecer-se do essencial: Jesus na tua vida. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Cristo é a base da felicidade, é a base da alegria. Ele é a base da salvação. Ele até disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a própria porta. Ele é a entrada para o Criador, para Deus. É a pessoa que Ele está a lutar para manter-te afastado dele. Esta é a pessoa que você mais não consegue comunicar-se. É a pessoa, quando você entra na oração, você não consegue durar nem 10 minutos na oração. Este é o nome, é a pessoa que o diabo nunca quer que você saiba nada sobre ele. Ele luta para que você esteja sempre obscurecido no entendimento. A terceira razão pela qual o diabo faz isso, o terceiro motivo, é que não há salvação em nenhum outro nome. Abaixo do céu não existe outro nome. Debaixo do céu, que é dado aos homens, pela qual importa que sejamos salvos. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. A libertação, tua libertação, sabe, depende de quem? Não é do teu pastor quando ele põe a mão sobre ti. A tua libertação não depende de mim. Eu não posso, não tenho a capacidade de te libertar. Eu não posso, não tenho a capacidade de libertar a si. Não tenho essa força. Jesus disse que é o Filho que liberta. E para que o Filho te liberte, é preciso conhecer. O diabo não permitirá isso acontecer. Ele conhece o poder que Jesus Cristo tem. Afasta a pessoa de Cristo. Ele combate almas para que nunca vejam aquele que João o apóstolo chamou de a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. E ele, enquanto não está a ser conhecido, enquanto ele não está a ser conhecido, não há nada. Não há transformação. Houve uma época em que, mesmo agora, às vezes quando eu olho, procuro no vosso meio, converso até com algumas pessoas, eu digo: irmão, há um erro que nós cometemos como pastores e servos de Deus por vezes. Exigimos de pessoas, de almas que não conhecem a Jesus, frutos como se eles já conhecessem. Frutos como se já tivessem tido um encontro com Ele.
A historicidade bíblica da vida transformadas mostrou que toda pessoa que encontrou Cristo não saiu da mesma maneira. Ele foi transformado. E importa que todo mundo ouça a pregação sobre Jesus, conheça-o e o aceite, seja transformado por ele, porque se não lhe conhecer, não há salvação. Essa é a razão por que você é uma pessoa triste. Mesmo dentro da igreja, você nunca percebeu que você é triste, mesmo estando vir para a igreja, você não tem Jesus ainda, mesmo está dentro da igreja. Nunca percebeu que você está cheio de raiva, está cheio de rancores no teu coração, você é uma pessoa explosiva. Cristo ainda não está no teu coração. Cristo ainda não foi recebido dentro de si. Jesus é quem tem que estar dentro de nós. E você pode não prestar atenção nisso, mas o diabo está a fazer uma luta muito grande só para você não chegar um dia de conhecê-lo. O dia em que você deveria lhe conhecer, sempre acontece algo que ele projeta. E eu quero te mostrar na Bíblia que existem várias histórias de pessoas que eram para conhecerem a Deus. O diabo tentou impedi-los. Há uma história que a Bíblia narra, claramente que eu estou a falar. O episódio envolve Paulo e Barnabé. E um precursor chamado Sérgio Paulo. Paulo começou a pregar para aquele homem chamado Sérgio Paulo. Quando ele começou a pregar, havia um jovem chamado Elimas. Ele começou a falar. A Bíblia diz categoricamente, tentava desviar o precursor da fé. Enquanto ele ouvia o evangelho, ele começava a falar, falava em voz alta para contrariar o ensinamento. Só para ele se desviar da fé, para ele não conhecer a Deus. Sabe, agora que eu estava a pregar aqui, os nossos momentos que nós estamos distraídos é um trabalho do diabo de desviar-te da fé, só para você não conhecer a Ele. A nossa maior atenção, por vezes, em os sacudimentos, quando nós fazemos a oração de libertação, são os momentos mais fortes do culto. São os momentos mais altos da igreja. Os momentos de conhecimento de Jesus Cristo são os momentos mais caídos. Porque são os momentos que o diabo mais age. São os momentos que o diabo mais quer barar mentes. Assim como ele tentou barar, opunha-se a eles. A Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Ele mais não queria com que o governador aceitasse a Cristo. Começou a se opor aos apóstolos. Começou a falar palavras para desviar o apóstolo, ou o precursor. Começou a falar palavras só para lhes deixar desanimado e com dúvida. Só para ele não chegar no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Hoje eu estou a falar de uma guerra que está muito intensa no seio espiritual e no seio da igreja. As pessoas estão a ser combatidas grandemente só para não conhecerem a esse Jesus. É a Ele que temos que pregar, não é a mim. É a Cristo que temos que pregar. Ontem eu falava com vosso irmão Carlos, eu dizia para ele, você sabe que eu aprendi esses dias que há requisitos para você pregar uma verdadeira mensagem? Há requisitos, 2 requisitos. Uma verdadeira mensagem é aquela que você primeiro anuncia Cristo, mas em segundo lugar, você mostra para o povo que você é ser humano. Eu sou ser humano. Esse é o requisito para a pregação da mensagem. Eu tenho que esvaziar o suficiente, de modo que vocês, ao repararem para mim, não vejam a mim. Vejam apenas, interessa-vos ver Cristo, conhecê-lo. É Ele o centro de tudo, encontrar a Ele. Paulo fez um trabalho gigante dizendo, eu não estou fazendo isso para me promover, eu não quero me promover. Eu quero ver Cristo em vós, eu quero ver Cristo nas vossas vidas. Ele é a minha maior luta e batalha. Vocês o conhecerem pessoalmente. Para quem não sabe, meu maior desejo não é nunca você depender, não é para sempre você depender de mim. Meu maior desejo não é você apenas me ligar sempre quando está com um problema. Meu maior desejo não é você olhar para mim como Deus, não. Uma vez Paulo e Barnabé estavam a pregar numa cidade e queriam lhes adorar. Paulo rasgou as suas vestes, dizendo o seguinte, eu sou ser humano, não olhe para mim, eu sou um ser humano, eu falho. Olhe para Cristo, Ele é o espelho. E nós precisamos de agora começar a voltar nossos olhos em um personagem muito importante. Esse personagem chama-se Jesus Cristo. Ele é quem tem que ser conhecido por vocês. A maior parte dos problemas estão a ver hoje em dia no meio da igreja e no meio das famílias. É falta de conhecimento dele.
A maior parte das pessoas estão a falar asneiras em nome da igreja é por causa da falta do conhecimento deles, estão vazios do conhecimento de Deus. Ainda ontem nós comentávamos sobre pessoas que diziam o seguinte: eu saio da igreja, não aqui. Jovens saíram da igreja que eles saíram dizendo o seguinte: eu saí de lá porque a nossa pastora sugava sangue de crentes. Eu disse, e graças a Deus que ele já aprendeu tudo quanto eu ensinei, nunca falar mal da igreja. Então ele disse para ela: você acha realmente que uma pessoa tem capacidade de sugar teu sangue? Que asneiras são essas? Começamos a nos preocupar com o pastor, a pastora, com a roupa que ele vestiu, o escândalo que ele está a trazer. Quem é o essencial? É o pastor ou Cristo? Aprendemos mais sobre Jesus. Você mais até não vem para a igreja só por causa do teu pastor. Falta do conhecimento de Jesus Cristo. Você não conhece-o ainda. Se você é uma pessoa que até hoje encontra-se a haver muitos defeitos na igreja, muita razão para faltar, não orar, não ler a Bíblia, não frequentar a igreja, eu te digo isso claramente, você não o conhece. Eu repito, o maior trabalho de Satanás hoje não é você não se entender com o teu pastor, não. O maior trabalho de Satanás hoje não é você não vir à igreja, não. O maior trabalho dele é você não ter mente suficiente, coração suficiente para crer e aceitar Jesus no teu coração. Esse é o maior trabalho. Só para perceberem. Veja algo que eu anotei aqui na Guerra contra as Almas, quando eu falo do diabo privar pessoas para não conhecerem a Jesus. O Islão tem cerca de 1,9 bilhões de seguidores no mundo, o Islã, os muçulmanos. E o Alcorão tem sido lido como livro, tem sido tido como livro sagrado. Como livro sagrado. E nos ensinamentos que o Alcorão tem, consta um ensinamento que eu, em particular, pretendo partilhar convosco. Esse ensinamento está num livro deles lá, chamado capítulo 4, versículo 157, Sunnah. Esse capítulo, versículo, ensina que Jesus nunca foi crucificado, nem foi morto e não é o Salvador do mundo, nem tampouco ele é filho de Deus. Sabe o que significa isso? Esse versículo ensina a 1,9 bilhões de pessoas no mundo que Jesus não é filho de Deus, não morreu, não foi crucificado e nem ressuscitou. Agora veja a razão pela qual eu colei isso na Guerra contra as Almas. É porque, segundo as Escrituras, o passe para todo ser humano ser salvo, segundo a Bíblia, é crer que Jesus é filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos. 1,9 bilhões de pessoas acreditam que Jesus não morreu. E segundo as Escrituras, Romanos capítulo 10, versículo 8 a 9, diz isso, que a única forma de um homem ser salvo é crer que Jesus é filho de Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. Em outras palavras, Mohammed praticamente fechou a porta de salvação para 1,9 bilhões de pessoas no mundo para não serem salvas. Mas ele não fechou, não lhes ocultando em doutrina. Lhes ocultou porque disse que Jesus não é o Salvador. Essa é a temática mais importante na face da terra. Cristo é o Salvador e ele tem que ser aceito em nossos corações como nosso Senhor e Salvador. E se você for a falhar no nome dele, se você for a falhar em não conhecê-lo, você falhou com tudo na tua vida. Você pode ter aceitado na doutrina, pode ter aceitado inclusive em todos os rituais que existem na igreja. Mas se você não conhece ele, você não está salvo. A minha questão nessa manhã é essa, meus irmãos. Está a ser possível vocês conhecerem a Jesus? Está a ser possível vocês irem e encontrarem-se com Jesus Cristo? Ou não vê que está a ser difícil? Alguém está ao nosso redor criando condições para isso ser possível, ser difícil. Quantos jovens, quando estão numa fase de conhecer a Jesus Cristo, deve haver um problema, abandonam a escola, metam-se nos vícios, engravidam, afastam-se, começam a haver trabalhos, escolas que lhes deixam perturbados, doidos, doidas. Afastam-se do personagem de Jesus. Ele não mais é buscado no coração daquela pessoa. Ela não lhe recebeu, ela não lhe conheceu. Quantas são as pessoas
E eu quero nessa manhã insistir em uma coisa, meus irmãos. Satanás pode meter baralho de todas as formas a mim que eu estou falando convosco. Mas há uma coisa que nessa semana toda, nessa sessão da guerra contra as almas, abriu-se no meu coração, na minha mente. Ele não pode mais barrar. Todos aqueles que estão sobre influência da minha voz acreditam no que eu prego. Ele não pode mais esconder-se por detrás de todos os discursos e distrações e problemas para que as pessoas não conheçam a Jesus Cristo. A luz está a brilhar para que vocês saibam que alguém esteve a fazer isso na vossa vida por muito tempo. Alguém está a agitar tua mente, irmão. Alguém está a agitar o teu coração. Alguém está a falar profundamente com a tua mente. Quantas pessoas hoje em dia estão a mudar o seu conceito sobre Jesus? O nome de Jesus não é Jesus. Basta você ter esse senso de você chamar Jesus de Nazaré, não lhe dizer que ele não é Jesus, o nome dele não é. Você já é um diabólico, não importa quem você seja. Esse é um nome que nunca tem que ser mexido. E quando o homem tem que conhecer, isso significa que antes de tudo, eu acho que eu falhei em muito de vocês, meus irmãos. Eu estive a refletir esses dias. Eu cometi muitos erros no meio dessa igreja. Muitos erros. Eram os erros que me fizeram até agora eu estar arrependido, estar disposto a demorar o máximo possível para colocar pessoas para servirem. Ou até eu te confiro alguma que seja a responsabilidade. Eu me arrependo bastante com muita coisa, porque às vezes quando eu olho para quando vocês estão aqui na igreja, claramente eu procuro Cristo. Eu acho que às vezes só começo a ver sinais de ICGC em ti. E não vejo sinais de Cristo em ti. Vejo sinais de cristianismo em ti, mas não vejo sinais de Cristo em ti. Vejo sinais de uma pessoa que lê e escuta louvores, mas procurar Cristo em alguns momentos em vocês, não acho Ele. E há quem possivelmente possa procurar e encontrar Jacinto nele, eu ver a mim mesmo em ti, mas eu não ver Jesus. E deixa-me te dizer, eu não nasci para grandezas, eu já falei várias vezes. Eu nasci simplesmente para proclamar o nome desse homem que eu já falei dele agora, que é o ser mais importante da minha vida, Jesus. Eu não nasci para grandezas, por isso que eu não irei atrás de si, de modo nenhum, para falar contra si, nunca. Eu já disse. Jesus só quer ter espaço em nós e Ele só quer ser explícito na vida das pessoas. Será que você está a perceber que há uma guerra acontecendo para você não chegar a esse conhecimento adolescente, jovem, senhor, senhora? Talvez eu, como teu pastor, estou a errar contigo, sempre te exigindo coisas, mas não te exigindo ver Cristo em ti. Talvez eu estou a errar bastante com a sua pessoa, em não te dizer que esse homem, assim como ele transformou a vida de pessoas, ele quer transformar a tua vida. Talvez eu já corri para te dizer, queima esse demônio, queima esse espírito, expulsa ele, mas eu talvez não te mostrei. Eu não sei, vocês são meus juízes nesta manhã. Será que eu já vos ensinei alguma vez sobre Cristo? Eu já vos preguei Cristo, eu já vos mostrei a Ele, eu já vos disse que vocês deviam receber nas vossas vidas. Quem é Cristo, afinal? Nós deveríamos ser o quê depois de termos o conhecido? Devemos ser tudo o que nós somos agora? É isso que devemos ser. Há vezes que eu falo, até às vezes falo com isso com a irmã nossa, às vezes eu digo, sabe? Há em mim há uma dor no meu coração quando eu espero por vezes algo. Mas porque eu espero não por mim, mas espero porque acreditar que Jesus os transformou. Eu quero ver algo em ti. Alguns de vocês não vejo. E a minha única resposta é essa. Cristo ainda não entrou. Ainda não está dentro do seu coração. Eu quero insistir em algo nessa manhã, meus irmãos. Eu quero que você procure Jesus na tua vida agora. Ache-o para mim. Ache-o para mim neste momento na tua vida. O conhecimento de Jesus Cristo. Conhecer a Jesus esses últimos meses. Quando eu medito e eu oro, eu vejo que é algo que eu preciso de buscar continuamente. Não tem limite do conhecimento do Senhor Jesus. Não existe limite.
Conhecer a Jesus, eu quero conhecer até que eu me pareça com Ele. Os últimos anos, para quem não percebeu, eu enchi muito essa igreja, até o meu seio, de uma palavra que é muito comum. Eu não sou nada. Em alguns momentos, muita gente pode pensar que eu só estava a inventar, e até hoje eu falo sempre. Eu não sou nada. Sabe o que significa? São sinais de quem vê Jesus. Aquela pessoa que vive sempre se reduzindo, está contemplando alguém maior que ele sempre à frente dele. Toda pessoa que vive se reduzindo, dizendo que não é nada, se humilhando, ele está a facear alguém que se envergonha dele todos os dias. Eu sinto vergonha por vezes de estar aqui a pregar. Eu falo às vezes com a irmã nossa, quando eu erro, eu digo para ela: Jesus não é assim, nossa, não é desse jeito. O que eu fiz não é o que Jesus Cristo faz. Eu isento Cristo da minha personalidade no momento que eu erro, que eu sou rude. Isento a Ele, porque Ele não é daquela maneira. Eu digo para ela: por favor, nunca olhe Jesus da forma que posso estar a transmitir erradamente para ti. Ele não é assim. Ela me ouve sempre ao falar sobre isso. Ele não é dessa forma, ele não é assim. Quanto você o reconhece, você o vê todos os dias, sua vida é de redução e esvaziamento contínuo. Contínuo. E eu quero nesse momento falar sobre algo. Toda pessoa que conheceu a Jesus tem marcas profundas. E eu quero nessa manhã fazer algo. Eu quero detalhar para ti pelo menos 6 coisas que aconteceram com as pessoas após conhecerem a Jesus. Eu não quero falar o que essas pessoas fizeram para conhecer a Jesus. Eu quero falar daquilo que elas fizeram após conhecerem a Jesus. Depois de eu fazer esse paralelo, eu quero que você se questione. O que essas pessoas fizeram depois de conhecer a Jesus? Eu fiz, eu sou. Quando você tiver essa resposta, saberá se você o conheceu ou não. Há coisas que eu vejo na Bíblia de pessoas que conheceram a Jesus, gente que anos atrás, deixa-me eu te contextualizar isso. Houve um tempo onde, quando as pessoas caíam na igreja, e nós ouvimos pessoas já falarem muito em línguas, caíam na igreja, rebolavam, parecia um sinal de que eles viram Jesus. Os anos me ensinaram que isso não tem nada a ver. Você pode ser a pessoa que mais cai no chão, que mais grita, que mais rebola, que até fala em línguas, mas nunca ter visto a Ele. Nunca ter visto Cristo. Por causa dessas coisas que eu vou falar agora. Coisas que pessoas que lhe conheceram fizeram. Que quando eu olho hoje em dia para pessoas que dizem que lhe conheceram, não vejo algumas coisas que essas pessoas fizeram. Não consigo ver. Primeira coisa que essas pessoas fizeram, que pessoas que conheceram Jesus Cristo fizeram, a primeira coisa, após o conhecerem, consideraram o que antes valorizavam como perda. Todos eles. Tudo que eles chamavam de ouro, de tesouro, que valorizavam, consideravam como uma perda, algo que não tem valor. Tudo eles consideravam como perda, em comparação a conhecer Jesus Cristo. Paulo fala isso: eu perdi tudo, vendi tudo, e não é porque eu vendi apenas porque eu estava triste. Eu vendi tudo depois de ter conhecido. Há um erro muito grande aqui, meu irmão. Como eu disse, isso que eu estou falando aqui agora não é o que você tem que fazer para me conhecer. Não, você vai cometer um erro grande na tua vida. Isso é o que aconteceu com a pessoa que conheceu a Jesus. Ele considerou perda. Se antes aquele jovem olhava para o mundo, ele cobiçava meninas, agora ele já nem cobiça mais. Ele já não olha mais como se fosse algo com peso, isso aí. Ele só quer uma mulher na vida dele, apenas uma. Não quer mais duas, ele não quer mais, ele agora não considera como um ganho. Agora, ele tudo é inútil. Ele não quer aquilo ali. A história de Paulo, a história de Zaqueu, mas a história de Moisés, que a Bíblia diz que ele considerou sofrer com Cristo. Considerou sofrer com Cristo como maior riqueza do que os tesouros do Egito.
Antes considerava os tesouros do Egito como um tesouro, com grande valor. Mas depois de ter conhecido, de ter visto o invisível, ele considerou sofrer como uma riqueza maior. Sabe por quê? Quem conhece a Jesus consegue ver as coisas de como é que elas são no seu sentido original. Ela vê o que tem brilho e o que não tem brilho de verdade. Ela sabe que ter mulheres, dinheiro, fama, isso não tem brilho nenhum comparado com Jesus. Eles perderam tudo. E eu quero te dizer uma coisa. O fato desses homens perderem tudo é porque com tudo que eles possuíam nunca conseguiriam andar com Jesus do lado, com o que eles possuíam. Eles não teriam a capacidade de andar com Cristo. Em outras palavras, Jesus era a soma de tudo que eles possuíam, mais alguma coisa. E mesmo assim, para lhe conhecer, não era suficiente. Mesmo que pegassem riquezas, mulheres, dinheiro, tudo aquilo ali, reunir para ter Cristo, o valor não batia. Era inferior a tudo que eles tinham. Era tudo inferior. E é isso que as pessoas, quando conhecem a Jesus, que já aconteceu com elas, elas consideram-lhe como maior recompensa, como maior tesouro. Tudo quanto tinha peso antigamente. Eu já vos disse várias vezes de como é que eu olho o dinheiro atualmente, gente. Como eu olho o dinheiro. Desde que eu comecei, eu vim para aqui na Mozal. Há muita gente que me olhava, que me olha e vê que eu gasto tanto por vezes nas pessoas. Eu acho que ninguém sabia disso. Eu não gasto muito em mim. Eu não gasto muito em mim dinheiro. Eu já acho que vou vos acabar revelando uma coisa, vocês não têm ideia. A roupa que eu uso, toda ela compram para mim. Nunca comprei com meu dinheiro. Só me entender? Eu não me sinto a perder em ajudar pessoa. Em sacrificar. Antes do que era acanhar. Você é uma pessoa muito apegada às coisas mundanas. Quando você conhece, você considera perda. Paulo diz categoricamente, eu deixei tudo, perdi tudo por causa de Cristo. Perdi tudo em comparação de conhecer ao meu Senhor Jesus. Era inútil. Zaqueu perdeu todas as riquezas dele. O que levaria um homem a considerar sofrimento como uma riqueza maior? Isso aconteceu contigo, cristão? Quando você conheceu a Jesus Cristo, você considerou sofrer na igreja, passar fome na igreja, passar fome andando com Cristo como uma coisa mais excelente do que estar no mundo? Isso aconteceu contigo? Isso realmente aconteceu comigo. Realmente eu considerei perda tudo que eu tinha no passado. Meu título não vale mais nada. Eu agora, minha única preciosidade é Cristo. Meu título, meu dinheiro, posição não é nada. Isso aconteceu com quem conheceu a Cristo. E quando você olha hoje em dia para o mundo, esses que conhecem ao Senhor Jesus, os supostos conhecem a Jesus, apegados ao dinheiro, apegados à fama, apegados à popularidade. Para de orar por causa de dinheiro. Nunca viu Jesus? Nunca. Nunca pode ter lhe visto. Não me importa se já orou em línguas, se já queimou demônio, ou se na tua família alguém. Não me importa, tem que seja eu. Não me importa. Eu não procuro em mim dons para saber que Cristo está em mim. Eu quero ver se eu me pareço com Ele. Você se parece com Jesus Cristo? Eu me pareço com Ele. Só aquele que se parece com Ele lhe conheceu. Segunda coisa que aconteceu com as pessoas que conheceram a Jesus. Todos os conheceram, não buscam popularidade. Não buscam se exaltar. E nem se consideram superiores e importantes que os outros. Todos que conheceram a Jesus Cristo, naquele momento, não mais consideram-se pessoas que devem ser populares, as mais importantes. Eles não são nada. Há um profeta de Deus vivo nos nossos dias, aqui em África. Ele falou uma palavra. Ele disse, se você conhecer Jesus, nunca buscará popularidade. Nunca vai buscar popularidade. Exaltar-se. Olha para todos que conheceram a Jesus, como é que eles se comportavam. Não eram pessoas orgulhosas, altivas, que se exaltavam.
que queriam sempre se achar superior que os outros. Nunca. Eram pessoas que conheceram a mansidão e a humildade em pessoa. Nunca mais se exaltavam. Isso aconteceu com as pessoas. Aconteceu contigo isso aí? Depois que você conheceu a Jesus Cristo? Isso realmente aconteceu com a sua pessoa? Gente, esse é o nosso legado. Esse é o nosso alvo. Cristo. Amém. Quando eu saio e vou evangelizar, uma coisa que os evangelistas sabem. Você saberá com quem eu aprendi isso. Eles vão me sempre a falar, antes mesmo fomos evangelizar, eu sempre falo isso, eles vão se recordar. Quando vamos para uma casa, a primeira coisa que eu digo é, chega lá, vou dar um exemplo, a Dona Inocência, quando ela foi evangelizada pela irmã nossa, no tempo do Covid, a Dona Inocência estava a passar mal na altura, e a irmã nossa estava a evangelizar. E depois a irmã veio me dizer, por causa da aflição, da situação que estava a viver a Dona Inocência. Eu disse para ela, fala para ela que está a com o irmão lá. Não fala que está a com o pastor. Não foi isso que eu falei? Até ela recorda-se disso. Fala que está a com o irmão. Quando chegamos lá, eu disse, fala com ela. Eu fico no silêncio, eu sou um irmão. Não é para me chamar de pastor lá. Eu sou um irmão. Chegamos, sentamos, ela falou. Depois de um tempo eu comecei a orar. Aconteceu o que aconteceu. Ela depois me confessa que não imaginava que seria eu, era eu o pastor. Porque eu não aprendo com Jesus a me exaltar quando eu chego na tua casa. Eu a me pôr com o seu que eu sou o pastor. Não. Não há popularidade, não há exaltação, não há me considerar importante. Pergunte para eles, vamos para uma casa, dá-nos cadeiras boas. Qual é quem foi com a cadeira mais estragada? Pergunte para eles que andam comigo. Eu levo a cadeira mais estragada, dou a eles as cadeiras boas. E insistem comigo, não, sentem que eu disse, não, sentem. Eu vou sentar nessa que está estragada. Cristo, quem conheceu Jesus, nunca vai querer estar. Nunca. Nunca vai querer se achar o mais importante, o que mais fala certo. Anos atrás, eu quero falar isso para quem acha que... eu encontrava jovens que diziam que a minha igreja é a única que fala a verdade. Se você não for para a minha igreja, você não terá salvação nunca. É um sinal grande que você não conhece a Jesus. Achar que a tua boca é o Covid da verdade. Quando você é um homem ou uma mulher que acha que você, da tua boca, é a única verdade e ninguém mais é verdadeiro nesse país, você é o único que não conhece a Jesus Cristo em primeiro lugar. Se você não consegue me identificar verdadeiros pastores e profetas neste meu país, você é o primeiro que não conhece a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque você se acha o único que é verdadeiro e que tem a verdade na tua boca. E isso é um sinal claro de que você não conhece a Jesus que você fala e prega. Você não o conhece. Cristo nunca transmite ares de superioridade para quem ele conhece. Nunca. Ele nunca leva a pessoa para se exaltar. Isso é o que aconteceu com a pessoa que depois de ter conhecido a quem? A Jesus. A terceira coisa que aconteceu com pessoas que conheceram a Jesus é que todos que conheceram a Jesus saíram para anunciar Cristo rapidamente e desesperadamente. Saíram para anunciar Cristo, para pregar Jesus rapidamente e desesperadamente. Há uma pressa em falar de Jesus. Isso aconteceu contigo? Há uma pressa em ti de falar de Jesus? Há um desespero em ti em falar de Jesus? Há uma preocupação em ti em falar de Jesus? Eu estou falando do que aconteceu com pessoas que lhe conheceram. A Bíblia fala de uma mulher samaritana depois que ela teve com Jesus. A Bíblia diz o seguinte: a mulher deixou ali o seu cântaro, jarro de água, foi à cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que diz tudo que eu tenho feito. E muitas pessoas saíram da cidade e foram ao lugar em que Jesus estava.
João 4, 28 e 30. Desesperadamente, toda pessoa que conheceu a Jesus desesperadamente, ele fala de Jesus. Eu não estou dizendo que ele vai ser pastor ou missionária, mas ele vai falar de Jesus no seu trabalho. Ele tem um desespero, ele tem uma pressa em falar de Jesus para as pessoas. Quando você for a ser uma pessoa que não fala de Jesus para ninguém, deixa eu te dizer isso, nunca o conheceu. Impossível conhecer Jesus e não ter vontade de transmitir o que você recebeu. Impossível. A Bíblia diz lá dos apóstolos, não, quando prenderam Paulo, Pedro e João, eles disseram, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Em Atos 4, 20. Não podemos deixar de falar do que nós temos visto e temos ouvido. Eles estavam a tentar ser calados porque eles já estavam a pregar Cristo. Estavam a pregar Jesus, conhecerem ao Senhor Jesus Cristo. Irmão, você não vai ter esse desejo desesperado no teu coração se você não lhe conhece e nunca convive com Jesus Cristo. Você não vai ter vontade. Por outra, você não vai sacrificar nada só para conseguir pregar para uma alma. Você não vai conseguir sacrificar. Toda pessoa que conheceu Jesus Cristo, essa mulher samaritana não era nenhuma pastora, mas ela correu, foi dizer para a pessoa da cidade dela. Quem podia lhe ouvir? Uma atenção. Ela dava para ver que era uma prostituta, de certeza. Ninguém daria ouvido a uma prostituta, mas veja a ousadia que ela tinha. Veja da maneira que ela correu desesperadamente e foi falar para as pessoas. Venham lá conhecer ao meu Jesus. Às vezes eu penso, a minha igreja, quando conhecer ao Senhor Jesus, ela vai encher esta igreja aqui, porque pessoas vão começar a evangelizar em massa. Vão começar a se preocupar em massa com as pessoas, com almas. Vocês sabiam? Mesmo quem sabe que não vou poder estar lá fisicamente, a Bíblia nos fala que há como você ganhar almas, mesmo sem estar lá presencialmente, como um efetivo. Nunca preocupou-se com almas, nunca se preocupou com pessoas, nunca se preocupou em levar uma alma a Cristo. Realmente nós o conhecemos? Aleluia. Aleluia. Eu posso cantar a canção mais profunda e sentir tudo que eu tenho que sentir que a canção me dá. Mas se eu não sair, não lhe conheci. Eu posso sentir os calafrios mais profundos da canção. Eu ter a tonalidade mais alta da canção, o hino mais profundo, eu escutá-lo, eu sentir Deus, como quem dizemos, não é? Mas se eu não tiver vontade de sair, não lhe conhece. É o que eu disse ano passado, quando eu falei sobre essas canções, parece que elas têm um acalmante, que quanto mais os crentes escutam essas canções, elas mais não têm vontade de ir. Elas não têm vontade de transmitir o que elas estão a receber. Não, elas querem chorar, sentir ali mesmo onde estão. Limpar as lágrimas, acabou. Nunca vão sair. Nunca vão espalhar o que eles aprenderam. Nunca vão espalhar o que eles receberam. Conhecer a Jesus. Amém. A quarta coisa que aconteceu quando as pessoas conheceram a Jesus, todos publicaram a sua fé sem vergonha e sem timidez. Publicaram a sua fé publicamente, sem medo, sem timidez. Eles diziam, eu sou crente. Quando falam de publicar, eles não têm vergonha de tornarem-se o que eles são. Amém? Quando você vê pessoas hoje em dia você só se assusta quando você ouve o tom do telefone, quando chama em uma música gospel, mas você não vê nada público da pessoa. Carrega medo. Gente, se há uma coisa que eu quero te dizer, é que se isso não aconteceu contigo, você não está a ter um momento de não ter vergonha e timidez do teu Deus.
Quando alguém tem vergonha e timidez de Jesus, não lhe conhece. Não pode dizer que lhe conhece. Você tem vergonha. Você até nem escuta gospels aonde tem pessoas. Elas devem saber que você é uma pessoa light. Escuta outras músicas. Mas ali você não vai escutar gospel. Ali não vai escutar. Estou falando do que aconteceu com as pessoas que conheceram-lhe. Eles fizeram isso, publicaram a sua fé. Eles falavam, e a Bíblia diz algo. Ao verem a intrepidez, ousadia neste caso, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens letrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Você imagina que alguém te olha e diz o seguinte: você conheceu Jesus? Esses homens estiveram com Jesus em algum lugar. Eles propriamente foram ditos: vocês estiveram com ele. Os homens admiraram e disseram: vocês estiveram com Jesus. Dá para ver em vós. Dá para ver na vossa maneira, na forma que vocês expressam a vossa fé com muita ousadia. Vocês me conheceram? Quando alguém sai para pregar o Evangelho, quando alguém desafia todos os contratempos, mas ela mantém a sua fé em Cristo, alguém vai ter que dizer: ele encontrou Jesus Cristo, ele viu Cristo, ele vê ele anda. É por isso que ele tem essa garra, essa força, essa ousadia. Porque ele viu, conhece Jesus. Alguém já reconheceu que você já conheceu Jesus olhando para ti? Só olhando para ti. A Bíblia diz que, vendo a intrepidez, disseram: haviam estado com Jesus aquelas pessoas. Quinta coisa que aconteceu com as pessoas que conheceram o Senhor Jesus: receberam esperança. Receberam esperança para esta vida e certeza da salvação na eternidade. Foram renovadas as suas forças. Eles foram renovados o seu ânimo. Mesmo que encontrasse uma pessoa que estava cheia de culpas, de acusações. Mesmo que encontrasse alguém que estava cheio de culpas, de pecados. Quando ele encontrava Jesus, conhecia, ele recebia esperança para essa vida. Ele recebia esperança e certeza para outra vida. Imagine que ele encontrasse uma prostituta. Ela recebia vontade de continuar viva. Amém? Vontade de continuar viva. Ela recebeu vontade de continuar viva. Ela recebeu, inclusive, a certeza da vida eterna. Coisas que acontecem com pessoas quando lhe conhecem são essas. E se você é uma pessoa que realmente o conheceu, isso aconteceu na tua vida. Você recebeu esperança. Eu sei que a tua casa, eu sei que o nosso país não é um lugar para treinar pessoas para serem mansas. Mas quando você conhece a Jesus, mesmo que você cresça num país tão violento como este, você aprenderá a mansidão. Você aprenderá sobre a paciência. Você aprenderá sobre ser uma pessoa calma, quieta e não agressiva. Se você o conhecer. Isso aconteceu contigo? Aleluia. A sexta coisa que aconteceu com todas as pessoas que conheceram a Jesus, tiveram nojo da sua velha vida e abandonaram a sua velha vida e as práticas que eles faziam no passado. Tiveram nojo do que eles faziam no passado. Suas velhas práticas tiveram nojo. É como se eles despertassem e dissessem: eu é que fazia isso aqui.
Eu é que vivia desta maneira. Eles saem daquilo. Porque eles encontraram Jesus, conheceram-lo. Isso que aconteceu com as pessoas. Eu sinto que às vezes que, não sei da igreja, no geral, esperamos que sempre seja o pastor a dizer o que é errado. Esperamos. E enquanto o teu pastor te dizer aquela coisa que é errada, você vai controlar aquela coisa. Você não vai parar de fazer aquela coisa. Quanto mais ele não te disser aquilo é errado, você vai continuar aquela coisa. Nunca. E você se esquece de uma coisa. Quem decide o que é errado, o que é certo, não é o pastor, é Deus. Tua alma não é minha. Tua alma não é para mim, é para Deus. Aqui está. Eles tiveram nojo de prática. E há um versículo que eu quero ler para si, que o apóstolo João nos ensina, nos ajuda nessa manhã. Ele diz assim: todo que permanece nele não vive pecando. Todo que permanece não vive pecando. Mas todo que vive pecando não viu. Não fez o quê? E nem o conheceu. 1 de João 3,6. Toda pessoa que comete ainda está nas mesmas práticas, nunca lhe viu. Não me importa se eu falo em línguas, não me importa. Você é alguém arrogante. Você insulta. Você é uma pessoa que tem respostas boas na sua boca, agressivas. Todo que vive pecado. Há uma coisa que vocês sabem, conhece aquele contexto de eu sou uma pessoa muito realista, eu digo a verdade na cara. Já viram essas pessoas? Sim ou não? Eu quero que você me ajude nessa manhã. Olha bem para essas pessoas. Há de encontrar alguém que não está dentro delas. Estou te dizendo. Amém? Amém. 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 Quando, sabem, às vezes o que eu digo, mesmo que seja uma verdade, quando eu tenho um modo agressivo de falar a verdade, não é sinal de que eu sou muito zeloso contigo. Não é sinal de que eu posso ser... Eu acredito que as palavras verdadeiras até podem ser ditas de uma forma mais agradável. Você vê o apóstolo Paulo, quando recomenda aos seus discípulos, mata Timóteo, mata Tito, ele diz: vossas palavras devem estar sempre temperadas. Sim ou não? Devem estar sempre como? Sim, devem ser palavras temperadas. Não usem de agressão. Não. Cristo não é isso. Cristo não é agredir. Cristo nunca é agressão, nunca. Agora, nós estamos a dizer, aquela pessoa que vive pecando nunca fez o quê? Nunca ouviu. Gente, não tem nada a ver se você canta bem as canções. Tem a ver mesmo com se você encontrou Jesus em algum lugar da sua vida. Amém? Você ama pessoas? Você tem amor? Você é uma pessoa que ama? Respeitosa? Quanto mais o mundo está se enchendo de dons, a igreja hoje em dia, se for prestar atenção, está a ter mais escândalos. Mas vocês sabem como é que a igreja chegou a ter muitos escândalos como está a ter hoje em dia? Está a se encher mais de dons do que de frutos. Dons, debates, muita coisa, muita confusão. Um quer mostrar a verdade ao outro, outro quer mostrar a verdade ao outro. Querem se bater, querem se mostrar que um sabe. Frutos, a ausência de frutos. Eu já preguei nessa guerra, até ensinei aos evangelistas. Um dom, antes dele vir na tua vida, cultive frutos. Cultive frutos em ti. O dom, ele simplesmente vai sentar em ti.
E você vai saber administrar, porque se você não tiver frutos e tem dom, o teu dom vai te desgovernar. Você vai ser um doido. Vocês sabiam que o poder mata? Sabiam que o poder mata? Ele precisa de ser administrado, o poder. Poder mata. Ter pessoas que te obedeçam a todo instante mata. Se você não tem um bom administrador dentro de ti. Eu preciso de ter um administrador na minha vida. Domínio próprio, gente. Às vezes que eu ouço palavras, nem é hora de eu responder isso aí. Tem que trabalhar o domínio próprio. Tem que trabalhar a paciência. Tem que trabalhar vários fatores. Porque se eu me deixar o dom me guiar, o dom vai me matar. O dom mata, o dom é forte. O poder e o dom são coisas muito fortes. É por isso que eu gosto que Deus, na verdade, fez uma coisa muito boa. Colocou a sabedoria no coração. Amém? A sabedoria não entra na mente. Sabe por que eu falo disso? Porque nem se o teu coração não está em condições, nunca serás sábio. Nunca serás sábio. A sabedoria é uma dádiva. E se você vai querer receber um dia a sabedoria, teu coração tem que ter um coração puro. Porque a sabedoria senta-se no coração da pessoa. Isso aconteceu contigo, irmão? Depois que você conheceu a Jesus, abandonou tua velha vida e tuas velhas práticas? Nós estamos a tentar misturar coisas. Há um jeito de pessoas de ser, que eles entram na igreja e quando você tenta lhes mudar, dizem, é minha maneira de ser. É verdade, é essa maneira que Jesus tinha que ter mudado lá no batismo lá. Essa maneira tem que ter morrido. É minha forma de ser. Não, gente, se isso incomoda, é isso que deve ter morrido. Não, é porque eu sou assim mesmo. Volte novamente, vai de novo às primeiras obras, volta de novo para trás, volta, medita, vai meditar de novo. Deus tem que te fazer nascer de novo. Vai morrer essa tua parte de dizer, é minha maneira de ser. Você vai ter que ficar 10 anos sem ouvir essa palavra sair da tua boca. Não é minha maneira de ser. Nunca mais você vai ouvir isso da sua boca. Nunca mais. Porque ele terá matado tudo de si, tudo. Cristo, o conhecimento dele é a coisa mais chave. Eu digo, conhecer a Jesus é uma coisa que é continuamente. Eu quero conhecer até me parecer com ele. Até me parecer com ele. Isso aconteceu contigo? Essas 6 coisas que eu falei até agora, isso aconteceu contigo? Alguma delas aconteceu com a sua pessoa? Eu quero falar da 7ª coisa para eu poder terminar. Todas as pessoas que conheceram a Jesus tiveram o reino, a salvação como prioridade na sua vida. Tiveram como prioridade. Eles tiraram o reino dos céus do lugar mais baixo que estava e colocaram em cima, todos. Sabe o que significa isso? Eles estarão dispostos a perder tudo só para manterem-se salvos. Perderiam tudo, teriam capaz de perder tudo, vender tudo, mas nunca tirar o reino dos céus do lugar, de primeiro lugar. Porque quando conheceram a Jesus, Jesus os colocou em primeiro lugar. E há uma coisa muito interessante nisso. Quando Jesus visita Marta e Maria, ela começa a inclinar-se no peito de Jesus, nos pés de Jesus. E Marta estava tão atarefada, ela estava tão ocupada com muitas coisas. E Jesus disse, Marta, Marta, andas tão ocupada, andas tão atarefada, andas tão agitada. O que você anda a fazer? Marta, você sabe o que eu estou andando a fazer? Trabalho aqui, ali, casa, família, escola. Muito atarefado. Muito mesmo atarefado. Jesus disse, mas mestre, a Marta responde para o Senhor Jesus, mestre, vais deixar Maria aí sentada? Ela não pode vir me ajudar? Jesus disse, deixa ela.
Ela escolheu uma parte boa e ninguém vai tirar dela. Você imaginar quando você conhece Jesus, que você recebe uma parte que ninguém tira de ti, mesmo que venham problemas, não vai tirar de ti. Você escolheu a boa parte na tua vida. O reino dos céus em primeiro lugar. Maria esqueceu tudo e sentou só para ouvir o reino. Quando vocês separam um dia só para orar nas vossas casas, para vir à igreja no domingo, valorizam, preparam-se, só para preservar o que está em primeiro lugar agora na vossa vida. Isso aconteceu contigo. O reino dos céus passou a tornar-se prioridade na sua vida. Isso só aconteceu com todos aqueles que conheceram ao Senhor Jesus. Todos que conheceram o Senhor Jesus, em sétimo lugar, eles tiraram o reino e a sua salvação do último lugar, ou da inexistência, e colocaram no lugar da prioridade em sua vida. Eu quero te revelar uma coisa, de por que é necessário e importante você buscar primeiro o reino dos céus. Quando alguém tem em primeiro lugar o reino dos céus na sua vida, ele não terá medo de perder nada, nem de sacrificar nada na vida dele. Ele não terá medo. Ele não terá medo de vender nada, se for necessário vender. Ele não terá medo de aborrecer ninguém, se for para agradar ao Senhor Deus. Ele não pode ser mais destrutivo. Não pode. Ele tem em primeiro lugar algo maior que o reino dos céus. Quem meteu o reino dos céus? Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, eu quero terminar por aqui fazendo uma questão. Jesus Cristo é conhecido no teu coração? Lembra-se, estamos na guerra contra as almas. Alguém está a lutar para que você não conheça-lo. Alguém está a fazer essa luta. Há muitas pessoas que vêm até mim e me dizem: pastor, eu sinto muita dificuldade. Quando eu estou a orar, minha mente sai fora, minha mente está fazendo... É isso mesmo. Eu sinto que começam a vir acusações daquele de oração, eu começo a me distrair, eu sinto minha dor do pé, eu sinto que estão a me chamar, eu sinto que estão a me tocar, eu sinto muita coisa. Alguém está a trabalhar, falta de concentração, só para você não se concentrar. No dia em que você tiver um encontro com Jesus, saberá de uma coisa: a concentração será a primeira coisa que você vai ter. Instantaneamente, você vai concentrar-se. Você vai falar tão livremente, Ele vai se deixar conhecer por si. Amém. Eu não quero que você se pareça mais com a igreja, a comunidade de Jesus Cristo. Eu não quero que você se pareça mais comigo. Se pareça com Jesus. Mas eu sei de uma coisa: se alguém sair daqui dizer isso aí com arrogância, eu sei que você não entendeu minhas palavras. Estão a perceber a diferença? Sim ou não? Você pode sair daqui e dizer: é porque ele nos disse. Basta você dizer essa palavra. Não lhe conheceste, não entendeste a mensagem. Eu sinto que eu preciso mais de Jesus na minha vida. Minhas dificuldades talvez estão a aumentar mais porque eu estou a orar por demônios, estou a orar por Deus me libertar, eu estou a orar para Deus queimar demônios, mas não estou a falar com Jesus. É possível um crente viver uma semana toda só a queimar demônios, a falar de demônios, a falar de estagnação, a falar em nome de todos os tipos de esfera de estagnação, de prisão espiritual, e nunca invocar Jesus como Salvador da vida, da situação dele. Isso é triste. Você for a ver que eu estou a falar de todos os meus problemas, mas não confio em nada de Jesus Cristo. Essa manhã é para buscar ao Senhor. A nossa guerra contra as almas foi revelada algo nessa manhã. Alguém roubava a palavra, alguém te distraía. Desperte hoje. Conheça. Amém.